Hoje mais um domingo, dia do Senhor, dia que devemos adorar ao nosso Deus, reservado, o nosso calendário e consagrado pelos cristãos como um dia de adoração ao Senhor. Estamos reunidos, não todos no mesmo lugar, mas todos no mesmo pensamento, no mesmo coração, para adorarmos nosso Deus na unidade do Espírito Santo, que nos move, que nos abençoa. Nessa noite, meus queridos, nós convidamos vocês a adorarem a Deus. Os irmãos queridos, pode ser o último culto que prestaremos a Deus e pode ser a continuidade de muitos outros. Então eu conclamo os irmãos para adorarmos o Senhor com todo o nosso coração, de toda a nossa alegria, mesmo estando cada um em sua casa, algumas casas com um número maior de pessoas, outro com um número menor, ou às vezes com uma pessoa só. Deus está ali. Porque é o Filho de Deus invocando o seu nome. Ele abençoa os seus filhos. Então, glórias ao Senhor. Abençoe a sua vida, pedindo a Deus que a abençoe nesse dia de adoração ao Senhor. Daqui a pouquinho, você vai entrar num processo de adoração. Adore, leia, cante, faça tudo o que pedimos ali, porque nós estamos conduzindo os irmãos didaticamente a adorar o Senhor. Deus abençoe vocês. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou e a te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti.
No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Saudade
e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor.
consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Pega suas mãos, igreja, consagra ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Profetize no nome de Jesus. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença, com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações, todas as nações. Eu e minha casa a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Oh, eu e minha casa serviremos. Profetize sobre a sua família, profetize sobre cada um deles. A ti, Senhor, nós serviremos a Deus com alegria. Mas eu e minha casa serviremos a ti, Senhor. Oh, meus pais, meus filhos, todos os meus parentes
noite é com grande alegria que nós vamos partilhar a palavra do Senhor, mais uma vez na noite desse dia. Palavra que se encontra em Colossenses, capítulo 3, 18 ao 21, e posteriormente o versículo 23 e 24. Os deveres da família. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Eterno Deus, tua palavra está diante de nós e nosso clamor, mais uma vez, é que o Senhor fale aos nossos corações. Traga à nossa mente aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser aperfeiçoado, Senhor, para o aperfeiçoamento também do teu reino e de nós como súditos dele. Então, ó Pai, abra os nossos corações para ouvirmos a tua voz. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. É muito comum nós ouvirmos a fala família, projeto de Deus. E, de fato, a família é um projeto de Deus. O maior deles, eu diria. Mas, quando a gente fala de projeto, quem trabalha com projeto sabe que o projeto ele tem algumas características. Ele precisa ser algo executável, algo palpável. Para isso, aqueles que vão agir nesse projeto precisam estar completamente conscientes de qual é a base, do principal objetivo desse projeto e de qual é o seu papel, o que ele precisa fazer como agente desse projeto para que ele dê certo, para que ele funcione, para que ele alcance o seu objetivo. Então aqui, Paulo mostra os nossos papéis enquanto agentes desse projeto de Deus. Ele aponta aqui princípios que não podem ser quebrados para a estabilidade da família. Se nós observarmos, ele mostra muito bem qual é a base desse projeto. No último versículo que eu li fala, a Cristo é quem estáis servindo. Cristo é a base desse projeto. E o objetivo maior de Deus, ao criar esse projeto, foi para preservar a sua própria criação e para se revelar aos homens de maneira mais visível, porque na família, no referencial da família, usando os papéis da família, Deus se revela de forma mais próxima. A gente pode ver isso claramente quando lemos em Isaías 49:15, por exemplo. Será que uma mãe pode esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Utilizando a figura materna, Deus fala de um amor que não se esquece, um amor que cuida. Então, trazendo a figura da mãe, ele apresenta todo o seu amor. Ele também se mostra como provedor usando a figura do pai. E qual dentre vós é homem que o seu filho lhe pedindo pão lhe dará uma pedra? Ou pedindo peixe lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Ele também fala da importância da obediência, quando fala que Cristo foi obediente como filho até a morte, e morte de cruz. Ele fala do papel também corretivo do Pai, do papel que se compadece, sempre trazendo essa figura, né, falando da importância de se corrigir aquele que ama. Mas nós, como agentes, precisamos conhecer muito bem os nossos verdadeiros papéis, porque a sociedade também ataca a família, porque o objetivo principal do inimigo das nossas almas é exatamente esse: deturpar a visão que nós temos da própria relação de Deus conosco. Então nós temos que ter muito cuidado para não invertermos os nossos papéis, mas é preciso ressaltar que existe aqui uma reciprocidade. Os primeiros papéis que a gente vê nessa relação recíproca é do marido e da esposa. O versículo 18 nos mostra que o principal papel da mulher no lar é a submissão.
E só de ouvir essa palavra, por conta de tudo que nos é pregado aí fora, a gente às vezes tem uma certa reserva. Porque essa submissão, na verdade, coloca a mulher no seu devido lugar. Não é um machismo e a gente vai ver isso claramente. Na verdade, Jesus e o Evangelho colocam a mulher numa posição de importância e a gente precisa entender isso, porque para a cultura greco-romana e os próprios hebreus, eles encaravam a mulher como um mero objeto. O Evangelho e Paulo, na verdade, coloca a mulher numa posição de destaque. Não é à toa que ele fala que o marido precisa tratar sua esposa com honra. E são textos paralelos, né? A gente precisa entender isso. Por quê? Deus aqui mostra a importância da missão da mulher dentro do lar. Nós não somos um mero objeto, nós temos uma missão, uma submissão. E não é por ordem de importância, é simplesmente por aceitar a liderança do nosso esposo, o caminho direcionado por Deus, traçado pelo nosso esposo, para seguirmos em família. É claro, né? Atos 5:29 fala que é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Isso significa que a nossa vontade, ela precisa estar submissa, antes de tudo, à vontade de Deus. Então, o marido não vai pedir nada para a esposa que esteja contrário à vontade de Deus. É o primeiro ensinamento que nós precisamos ter. Submissão não é subjugar alguém, não é reprimir alguém, não é sufocar alguém. É dar a essa pessoa a oportunidade de ser conduzida. Como, por exemplo, um motorista quando vai ao volante, um motorista de ônibus. Você vai lá atrás no banco, olha a lombada, presta atenção, tem um sinal, olha o pedestre. Não, você não faz isso, você simplesmente descansa. Por que com o marido a gente tem mais dificuldade em aceitar essa liderança, essa direção? Nós precisamos, como mulheres, estar submissas antes à vontade de Deus e à vontade do nosso marido, aquilo que Deus determinou, para que não haja quebra de princípio, porque quando nós quebramos o princípio, geralmente a coisa não acaba bem, porque são princípios estabelecidos para o sucesso desse projeto de Deus chamado família. Então, a mulher precisa estar disponível, ela não pode estar com espírito de rebeldia, ela precisa se apresentar receptiva àquilo que o marido predispõe para caminharem juntos no lar. Se as mulheres acham difícil a submissão, eu posso garantir que o versículo 19 é bem mais pesado, quando fala do papel do homem na família. Maridos, amai vossas mulheres e não a trateis com amargura. Como é difícil amar. Porque o amor também tem uma visão deturpada. A gente às vezes acha que é o mero romance, o mero encantamento. Não estou dizendo que isso não seja importante no amor, tá? São formas diferentes. Ele precisa sim ser afetuoso, ele precisa ser gentil. É o que o próprio texto fala, para não tratar a esposa com amargura, ou seja, não despeje na sua mulher todas as suas frustrações, seja gentil, seja cordial, trate a sua mulher como parte mais frágil, é isso que o outro texto também nos fala. Porque o amor, ele também tem o lado do próprio desejo carnal, e isso é sim lícito, né? A Bíblia fala que o homem precisa beber da sua própria fonte, ele precisa se saciar, ele precisa usufruir disso, mas essa não é a tônica do amor apresentado aqui. Não que não seja importante, mas é um amor que cuida, é um amor que zela por satisfazer as necessidades daquela pessoa. Não só apenas também o amor provedor. O homem tem muito esse papel muito forte, né? Ele precisa ser antes um cuidador, um protetor, tanto da parte física quanto da parte mental, a parte emocional e, acima de tudo, a parte espiritual. Então, o amor é o amor do cuidado, aquele que cuida acima de tudo, e é um cuidado sacrificial, ou seja, é um cuidado que tem como exemplo máximo o próprio Cristo. É fazer como Cristo fez pela sua igreja. É um amor que se entrega, é um amor que se doa, é um amor que se sacrifica, é um amor que abre mão. E como é difícil para um homem abrir mão do seu
tempo, do seu recurso para investir, para se doar. Então, o seu papel enquanto marido, para que esse projeto dê certo, é se doar. Mas os agentes ainda não acabaram. O versículo 20 fala do papel dos filhos nesse projeto. Filhos, em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato. É difícil obedecer. Gente, desde o Éden, o ser humano vive em conflito com essa obediência, porque ela põe em choque a sua própria natureza, o desejo natural do ser humano de satisfazer o seu ego, as suas vontades, em fazer aquilo que lhe parece agradável. Foi por isso que todo o conflito surgiu. E se a gente observar desde pequeno, um bebê ainda, ele chora porque ele quer ter a sua necessidade satisfeita, e quando ele cresce um pouquinho, ele começa com aquela birra, com aquela fase do eu quero, mas eu quero, porque ele quer satisfazer a sua necessidade. E o papel dos pais enquanto autoridade, por isso que a gente fala que é uma relação recíproca, é fazê-lo entender que esse eu é destronado no momento que você se submete em obediência. Porque existe esse conflito. Tanto que lá em Romanos 1,30, quando fala dos finais dos tempos, fala que os homens seriam cada vez mais desobedientes. E é exatamente isso que a gente encontra. Crianças que desde pequena até mais velhas se mostram desobedientes. Quem nunca ouviu de um filho adolescente: ah, meu pai é chato, meu pai é um careta, ah, como eu queria ter nascido numa outra família. Porque isso põe em conflito o seu eu, a sua vontade, aquilo que ele quer. O querer desenfreado. Então, o papel dos filhos é obedecer. E quem é o exemplo? É o próprio Cristo. Nós lemos em Filipenses que Cristo foi obediente até a morte. Na própria oração sacerdotal, ele fala: faça-se a tua vontade e não a minha. Então, quando você obedece o seu pai, você está, na verdade, reconhecendo humildemente a sua incapacidade de fazer as suas próprias escolhas por conta da sua imaturidade, do seu despreparo diante da vida. Um preparo que seu pai, a sua mãe já tem, sem contar que ninguém na vida vai te amar mais do que o seu pai e a sua mãe. Então é comum que ele queira sim te poupar de alguns passos desnecessários que vão te ferir, que vão te machucar. Isso é proteção, isso é cuidado. Falo isso como quem já viveu. Às vezes a gente faz escolhas equivocadas e a pior coisa lá na frente é ouvir de um pai: eu te avisei, eu já sabia. Então, se a gente obedecer, se a gente se submeter, além de tudo, além de nos poupar esse desgaste enquanto filhos, existe uma recompensa. Em outros textos a gente ouve, né, que esse é o primeiro mandamento com promessa. Existe uma promessa de prosperidade e de longevidade. Então você que anda aí amaldiçoando seu pai, espraguejando sua mãe, cuidado. Provérbios fala claramente no capítulo 20, versículo 20: se amaldiçoares o teu pai e a tua mãe, a luz da tua vida se extinguirá na mais profundeza das trevas. Então, cuidado, honre seu pai, obedeça, se submeta, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. O último agente desse projeto de Deus, chamado família, é o papel do pai na vida do filho. Vós, pais, não irriteis o vosso filho, para que ele não fique desanimado. E aqui a gente tem que fazer algumas distinções. E a gente acha que irritar é essa coisa de ficar fazendo guerrinha, né? Mas a gente precisa entender o que é irritar aqui. Irritar é o termo não sufocar. E vem a imagem clara, a parábola do semeador, quando fala que os espinhos cresceram e sufocaram aquela semente. Então, o seu papel como pai é não sufocar. E isso se explica porque tem uma função, né? Para que eles não fiquem desanimados. Tem um objetivo. Desânimo, para quem não sabe, é fazer alguém perder o ânimo,
perder o alento, perder o entusiasmo, perder a alegria, a vontade de agir. É você desencorajar o seu filho. E principalmente nesse contexto aqui, a gente vê que é fazer com que seu filho desista do caminho da fé. Por quê? Porque nós às vezes estabelecemos padrões humanos, pesados demais, altos demais, parâmetros a ser seguidos que na verdade distanciam o nosso filho dos princípios que Deus estabeleceu para ele. A pior forma de sufocar o seu filho é sendo incoerente e inconstante. Coisa triste é lidar com gente incoerente. Quer ver? Se você não fizer isso, eu vou te bater. Aí passa o tempo, o filho faz e o pai não bate. Você acha, eu tô poupando, tadinho. Na verdade, você tá sendo incoerente. Você tá criando no seu filho a mentalidade de, eu posso fazer, porque na verdade ele fala que ele vai me bater, ele não me bate. Isso também vale para as promessas. Às vezes a gente fala, não filho, sábado eu vou te levar no parquinho, né? E chega o sábado, a gente faz várias coisas e não leva o filho. Aí ele cresce achando que, na verdade, o pai não tem compromisso de cumprir a promessa. E isso é sério, porque a visão que nós temos, às vezes, como filhos dos nossos pais, é a visão que a gente transfere para Deus. Então, a gente cria uma imagem deturpada de Deus na mente dos nossos filhos por conta do nosso próprio comportamento. Então, a pior coisa é a inconstância, né? Porque às vezes o filho vê o pai todo animado, empolgado até mesmo na igreja, e do nada o pai se esfria, e daqui a pouco começa de novo. O filho fica sem entender nada, ele fica ali sufocado no meio daquelas expectativas. Outra forma da gente sufocar o nosso filho é super proteger o nosso filho, porque isso é uma prova de que a gente não descansa em Deus. Quando a gente super protege, a gente acha que o controle está na nossa mão, e não está. Nossos filhos são flechas na mão do guerreiro, então a gente precisa descansar em Deus e parar com essa mania de super proteger. A gente também pressiona de várias outras formas, a gente sufoca de várias outras formas. A gente às vezes supervaloriza uma casa muito limpa, muito organizada, e a criança fica ali envolta nas regras, e a gente às vezes pressiona por uma vida acadêmica de sucesso. Olha, eu não aceito nota menor que 9. Isso, na verdade, a gente faz com uma boa intenção, mas a gente sobrecarrega e o filho fica com aquela sensação de que por mais que ele faça, ele não vai atingir essa nota. E quem disse que esse é o papel do filho? A gente muitas vezes preocupado com a carreira, preocupado com o futuro, esquece de ensinar o principal, que é o temor do Senhor. Paulo, na carta dele a Timóteo, fala assim: se alguém não cuida de seus parentes e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um incrédulo. Então, o nosso papel nesse projeto de Deus, para que ele dê certo, é cuidar da nossa família. E todo cuidado exige investimento, exige tempo, exige oração. Então, o meu convite para você nessa noite é que, se precisa ajustar alguma coisa, né? Se tem algo fora do lugar, ou se há algo que pode ser melhorado para a gente viver a excelência desse projeto de Deus, para que ele realmente funcione, para que a nossa família realmente cumpra o seu papel, que é refletir Deus diante dos homens. Cuide da sua família, ore, mude a sua atitude, converse, perdoe, acima de tudo, porque não cuidar é negar a própria fé. Vai ser pior do que o incrédulo. Então, que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, para que as nossas famílias realmente sejam um pedaço do céu, como a gente canta, trazendo Cristo para mais perto dos homens. Amém. Acabamos de celebrar um culto ao Senhor. Vamos orar, encerrando esse momento, com a bênção apostólica, a oração e a bênção apostólica. Bendito e eterno Deus, nós te louvamos pela bênção da tua vida em nossas vidas, pela bênção da palavra proferida aos nossos corações. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor assiste aos teus filhos. E nesta noite bendita, Deus, quando tivemos esse grande privilégio de adorar o teu nome, nós queremos render graças ao Senhor por tua bondade para conosco e nos assistir
nesta palavra e nesse dia de adoração ao teu nome. Pedimos a tua bênção sobre nós e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as ternas consolações do Santo Espírito sejam sobre vós, irmãos amados do Senhor, e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e por todo sempre. Amém. E as ternas consolações do Santo Espírito sejam sobre vós, irmãos amados do Senhor, e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e por todo sempre. Amém. Boa noite, meus irmãos amados, amados do Senhor. Hoje mais um domingo, dia do Senhor, dia que devemos adorar ao nosso Deus, reservado, por nosso calendário e consagrado pelos cristãos como um dia de adoração ao Senhor. Estamos reunidos, não todos no mesmo lugar, mas todos no mesmo pensamento, no mesmo coração, para adorarmos nosso Deus na unidade do Espírito Santo, que nos move, que nos abençoa. Nesta noite, meus queridos, nós convidamos vocês a adorarem a Deus. Os irmãos queridos, pode ser o último culto que prestaremos a Deus e pode ser a continuidade de muitos outros. Então eu conclamo os irmãos para adorarmos o Senhor com todo o nosso coração, de toda a nossa alegria, mesmo estando cada um em sua casa, algumas casas com um número maior de pessoas, outro com um número menor, ou às vezes com uma pessoa só. Deus está ali, porque é o Filho de Deus invocando o seu nome. Ele abençoa os seus filhos. Então, glórias ao Senhor, abençoe a sua vida, pedindo a Deus que a abençoe nesse dia de adoração ao Senhor. Daqui a pouquinho, você vai entrar num processo de adoração. Adore, leia, cante, faça tudo o que pedimos ali, porque nós estamos conduzindo os irmãos didaticamente a adorar o Senhor. Deus abençoe vocês. Felicidade. Acabamos de celebrar um culto ao Senhor. Vamos orar, encerrando esse momento, com a bênção apostólica, a oração e a bênção apostólica. Bendito e eterno Deus, nós te louvamos pela bênção da tua vida em nossas vidas, pela bênção da palavra proferida aos nossos corações. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor assiste aos teus filhos. E nesta noite, bendito, ó Deus, quando tivemos esse grande privilégio de adorar o teu nome, nós queremos render graças ao Senhor por tua bondade para conosco e nos assistir nesta palavra e nesse dia de adoração ao teu nome. Pedimos a tua bênção sobre nós e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as ternas consolações do Santo Espírito sejam sobre vós, irmãos amados do Senhor, e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e por todo sempre. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Devido a ser o mês da família, o mês de maio, e a pedido do nosso pastor, cada família vai fazer uma atividade e nós optamos por ler algumas passagens bíblicas e a Cris vai recitar depois um poema / poesia. Tá ok, gente? Eu vou ler aqui 2 textos que são a base da fundação da família. A primeira ideia de família que nós temos na Bíblia Sagrada, ela se deu em Gênesis. Gênesis 2, seu verso 24 diz o seguinte: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então essa é a primeira definição de família. O homem deixando a sua casa, a esposa deixando a sua casa e os dois se unindo para formar a base do que será a família. A família tradicional, a família bíblica é essa, um homem e uma mulher. E depois em Marcos, no seu capítulo 10, do verso 6 ao 9, o autor novamente ele relembra essa passagem de Gênesis. E diz o seguinte:
Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então aqui, já no Novo Testamento, novamente a ratificação do que seria a família, né? E definindo um pouco mais além do que Gênesis definiu. Então, os dois que se uniram lá no início, em Gênesis, já não são mais dois, e sim somente um. E assim nós devemos ser, sempre pensando que quando fizemos o bem, nós não fizemos o bem para nós ou para a nossa esposa, ou a nossa esposa faz o bem para ela ou para mim. Nós somos uma só carne, do mesmo jeito que fizemos o bem um para o outro, quando nós não nos tratamos bem, quando nós nos desentendemos e às vezes nos ferimos, nós nos ferimos a nós mesmos. Então que isso nunca caia no esquecimento, que o casal, a base da família, eles são somente um. Eles são uma só carne, que Deus uniu e nenhum homem mais pode separar. Se Ele uniu aqui na terra, Ele só vai separar-nos quando nós estivermos presentes com Cristo, glorificados. Irmãos, eu gostaria que essa mensagem ficasse nos corações de cada um. Que Deus abençoe todas as famílias, todos os pais, todas as mães, os avós, as avós. Tudo isso é maravilhoso, é dom de Deus. E essa mensagem que a gente está repassando para os irmãos da igreja que estão distantes, né, fisicamente, mas que estão presentes em espírito. Eu desejo a todos um ótimo mês da família e que esses versículos, essas passagens sejam sempre nos nossos corações. Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor e agora vou deixar com a Cris. Só reiterando o que você falou, que a igreja também é uma família e nós somos gratos pela família da Igreja Presbiteriana de Itatiaia ter nos acolhido. Então, muito obrigada, que Deus abençoe a todos. E eu vou ler uma poesia para fechar a nossa participação no mês da família. Família, uma bênção de vida. Família, uma missão de vida, vivida cada dia, na dor e na alegria. Constante a cada instante, se o sorriso não é marcante e o sentimento é inconstante. A decisão garante, vamos caminhar avante. Pois Deus enaltece a simplicidade de permanecer, assim a graça prevalece e a dor desaparece. Família, promessa divina, celebrada na aliança, selada em graça, habitada pela verdade. Na verdade, o amor prevalece, o respeito engrandece. A diferença diminui, a carnalidade se esvanece, a acusação desaparece. Juntos pelo voto, juntos no consolo, juntos no gozo. Família com fervor, família em amor, família em esplendor. Nascem os filhos da promessa, a coroação da família que professa, diante do pecado confessa. Família revela uma missão divina, o Deus que ama, o Senhor que cuida. Quando permanecemos unidos, juntos pelo compromisso, e o amor vivido engrandece o Deus do amor, enaltece Jesus, nosso Redentor, revela o Deus Salvador. Autor desconhecido. Amém? Amém, irmãos. Uma boa noite a todos. Fiquem na paz do Senhor. Amados irmãos, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos
e serão viçosos e vigorosos. Salmo 92, 13 e 14. Como é bom ter vocês do nosso lado na caminhada cristã. Podemos nos espelhar e aprender com a experiência de vida de cada um de vocês. Tenho a certeza de que vocês são bênção no meio de nossa igreja. Vocês estão deixando um verdadeiro legado de fé e vida cristã para nós e nossos filhos. Deus seja louvado por vossas vidas. Estamos orando por vocês e estamos com saudades. Olá, meus amados irmãos. Boa tarde. Saudade de todos vocês. Estamos aqui em oração por vocês e desejando que muito em breve nós possamos nos encontrar e matar a saudade. Podemos nos abraçar e viver novamente a comunhão lá no templo, que é o que todos nós estamos aguardando ansiosamente. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por esse dia de vida que o Senhor concedeu a cada um de nós. Agradecemos, ó Deus, nesse momento em especial, pela vida dos nossos irmãos, que são os irmãos mais experientes, ó Deus, e que já têm trilhado a caminhada cristã por um bom tempo. Nós te damos graças pela vida destes teus servos e suplicamos as tuas bênçãos sobre eles, que eles sejam sustentados, sejam fortalecidos, sejam amparados, sejam consolados pelo teu Espírito Santo. Amém. E que, ó Deus, muito em breve possamos estar de volta no templo para abraçá-los e continuar a nossa caminhada cristã com eles ao nosso lado. Nós te agradecemos pelo exemplo de fé e te agradecemos, ó Deus, pelo testemunho de vida de cada um deles e te pedimos, ó Pai, que a cada dia tenhamos a humildade de aprender com aqueles que já trilharam o caminho. É em nome de Jesus que nós te oramos agradecidos pela vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, queria vir aqui agradecer num vídeo rapidinho a todos os anciãos, os mais velhos da nossa igreja. Queria agradecer por todos os ensinamentos, lições de vida, tudo que eles ensinam a nós, jovens. Fiquem com Deus e sei que foram palavras rápidas, mas foram de coração. Tchau. Boa noite, idosos da igreja. Ou bom dia, né? Dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Nós estamos aqui por meio desse vídeo para desejar que Deus continue os abençoando e continue dando saúde a vocês. E se mantenham em casa, né, para se proteger e mantenham a distância e não tenham contato social. Valeu, um abraço. Valeu. Oi, gente. Hoje em especial eu queria agradecer a melhor idade e para isso eu separei um versículo que fica em 1 Pedro 5,5 e diz assim: Peço igualmente aos jovens estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E nós jovens, a gente tem muito com o que aprender com os mais velhos, a gente pode tirar muito proveito de tudo que os mais velhos têm para ensinar pra gente, até porque os mais velhos têm mais experiência e a gente pode aprender tanto com conselhos quanto com ações deles. E como eu disse no início do vídeo, eu queria agradecer mesmo a melhor idade. Então, muito obrigada, melhor idade, por cuidar de nós como igreja. E foi isso. Até a próxima. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nós viemos hoje aqui fazer uma pequena homenagem aos nossos anciões da igreja. Eu vou ler um versículo da Bíblia e a minha esposa, a Cris, vai ler um poema, certo? Eu vou ler o Salmo 71, no seu verso 17 e 18. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice, e as cãs até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras o teu poder. Então essa é uma súplica de um ancião, um salmista, fazendo ao nosso Senhor que não abandone, que permita que ele proclame o poder de Deus e toda a sua magnitude para a sua descendência.
E nós devemos fazer a mesma coisa, irmãos, na nossa igreja, com os nossos irmãos mais velhos, mais experientes. Eles têm muita sabedoria, têm estrada de vida, têm conhecimento, são mais experientes, têm conhecimento da palavra de Deus, e que nós sejamos ouvintes deles, irmãos. Que nós possamos buscar conselhos, ouvi-los falar, ouvi-los nos orientar, aceitar as suas exortações, conversarmos com eles sobre a palavra de Deus, sobre como é maravilhosa a graça divina e a sua misericórdia. A minha parte eu vou acabar por aqui, desejando a todos os irmãos que Deus os proteja, os abençoe graciosamente. E agora a Cris vai finalizar com um poema. É uma poesia que eu não tenho a autoria dela aqui, mas o tema dela é Deus nos leva nos braços. Até as cãs Deus cuida de mim e me levará nos braços até o fim. Fui moço, hoje sou velho, e posso a cada dia afirmar que Deus comigo vai sempre estar. Nas horas difíceis, quando parecia que eu não ia suportar, o meu Deus sempre estava a me ajudar. Na enfermidade, Deus nunca me deixou, e sempre nos braços Ele me levou. Quando a noite era escura e pensei que o dia não iria chegar, o meu Deus tão maravilhoso me mostrou que a noite iria passar. E no fim da noite, o hino de vitória eu iria cantar. Quando as forças acabaram e a velhice chegou, uma lição Deus me ensinou. Ele me fez entender que a força acabou, mas a experiência ficou. E até aqui o Senhor me ajudou. Nunca me desamparou, ao meu lado, em todos os momentos Deus sempre ficou. E nunca vai deixar de ao meu lado estar até no céu eu chegar. E é aí que ao seu lado eu vou sempre ficar. A vida de um idoso é uma vida preciosa, pois chegou a velhice e tem muitas experiências para contar. A todos os jovens que ao idoso se achegar, experiências com Deus não vai faltar. Para Jesus sempre vamos trabalhar, na mocidade ou na velhice sempre frutos vamos dar, e a Jesus sempre agradar. Amém? Deus os abençoe. Vocês são pessoas preciosas para nós, temos muito respeito por vocês e gratidão. Amém. Isso mesmo, amém. Todos os irmãos fiquem com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e tenham um bom final de semana. Até mais, irmãos. Até. Boa noite, meus irmãos, amigos, anciãos. Pois é, estamos recebendo homenagens de algumas pessoas, né, como anciãos. Eu, um deles, né, como vocês também, me lembrando das palavras do Senhor que nos ensinam a respeito da pessoa idosa, né? Estamos caminhando nessa velocidade para o rumo da conclusão da nossa vida, mas com alegria no coração, porque sabemos que quanto mais idoso, mais próximo de Jesus nós estamos. Isso não pode trazer tristeza para o nosso coração de jeito nenhum, né? Isso traz alegria, porque nós sabemos que nossa caminhada não é por aqui para sempre, né? Estamos com o Senhor e vamos caminhar com o Senhor até o final da nossa jornada. E naquele instante final, Ele nos toma, nos aperfeiçoa e subimos para Deus. Então, os que têm uma longevidade maior aqui na Terra vão aproveitar mais, ganhar mais, adquirir mais experiências e vão avançar nessa direção até a volta do Senhor Jesus, para depois voar com o Senhor para a glória. Mas uma coisa interessante que fala a respeito do jovem e do idoso, como o esplendor dos jovens está na sua força, e a glória dos idosos nas suas cãs ou nos seus cabelos brancos, né? Alguns de nós tivemos a oportunidade de, com a experiência do tempo, da idade, adquirir sabedoria, porque uma coisa é experiência, outra coisa é sabedoria, né? De repente, nós vivemos muito tempo, mas não conseguimos ser sábios, né? Ou sermos sábios. E aí perdemos a oportunidade de conquistar algumas coisas muito boas na vida. Mas quando nós vivemos muitos anos, passamos por várias intempéries, tribulações na vida, nós ficamos cascudos,
nós nos tornamos, às vezes, mais duros, mais sinceros, mais sábios em tomarmos as decisões para vivermos melhor até a volta de Jesus. Quantas vezes na juventude, com a força, né, que é a glória do jovem é a sua força. Na força também entram, né, a falta de ponderação, de raciocínio. A pessoa age assim abruptamente, inesperadamente, e depois param para pensar, falam, puxa vida, né? Eu nem deveria falar tanto. Eu nem deveria ter falado aquilo tudo. Por que eu reagi daquela forma, né? E quando a gente vai ficando mais velho, fala assim, a gente aprende a contar nossos anos, né? Como diz o texto da Palavra de Deus, aprendemos a contar os nossos dias e aprendemos a contar até 10. 1, 2, 3, até 10, para depois a gente falar alguma coisa. Às vezes é melhor perder uma batalha a perder a guerra toda. E nós aprendemos a perder com humildade uma batalha, para no final da história a gente ganhar a guerra toda. E às vezes o jovem com a sua força, que tem orgulho da sua força, não consegue ter a glória das suas cãs. Então, tomara que eles alcancem, né? A mesma idade nossa e sejam muito mais velhinhos do que nós, aproveitando as cãs com sabedoria, não apenas com conhecimento. Então, lembre, meu jovem, o esplendor dos jovens está na sua força e a glória dos idosos nas suas cãs. Eu homenageio os idosos, mas como eu sou idoso também, estou olhando para meu menino que está homenageando a gente nesta tarde, os mais jovens, nesta noite. Glórias a Deus pela terceira idade, glórias a Deus por sermos anciãos. Deus é um Deus maravilhoso. Ele nos ama e nos sustenta em nossos dias de velhice, né? E esses dias são chamados por alguns como a melhor idade, porque nós temos usufruído da força da juventude, que é uma gloriosa para eles, mas nós temos alguma coisa a mais, que é a experiência e os cabelos brancos, quando nós os temos, porque eu tenho cada dia menos cabelos brancos, porque eu tenho mais careca. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos idosos da nossa igreja, que são exemplos maravilhosos para a gente. Quando eu vejo cada um deles, mais idosos que eu, como que eu tenho que ficar perto, assim, quase que como pegando a mão dele, colocando na cabeça da gente, dizendo assim, me abençoa, eu preciso da sua experiência, me abençoa, meu querido irmão. Porque a gente precisa dessa experiência dele com sabedoria. E os crentes têm longevidade, e tem também sabedoria, porque elas são concedidas pelo Espírito Santo. Bênção pura. Mais uma experiência hoje. Meu dedo cortado. Mais experiência. Eu já não vou usar minha mão de qualquer maneira. Vou ter mais cuidado. Adquirir mais experiência. Não vou agora todo vapor fazendo as coisas. Deus abençoe, meus irmãos. Desculpa as brincadeiras, mas é uma homenagem sincera aos meus mais velhos do que eu. Felicidade. Norteia meu corpo, dirige meus passos, transforma fracassos em glória sem fim. Por Jesus
para que lá do cume do azul o Senhor receba meu culto, o meu sacrifício que é vivo em função